Lucas 14, 25 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Verso 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero, nessa noite, pregar sobre quem é seu verdadeiro rei. Quem é seu verdadeiro rei? Essa semana o mundo inteiro ficou triste com a perda, talvez, da maior mulher do mundo, a Rainha Elizabeth II. Rainha Elizabeth, só para vocês terem uma ideia, foi ela que colocou Winston Churchill como primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra do Hitler. Nós estamos falando de 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. Essa jovem monarca já era uma mulher de fibra. Rainha Elizabeth, cristã, professa. Toda Natal, ela fazia um pronunciamento à nação. E em todo o pronunciamento dela, ela falava da fé dela em Jesus. Um dos maiores amigos dela foi o doutor Billy Graham, pastor, que foi conselheiro dela durante muitos anos. A rainha era muito crente, e a rainha amava Jesus, e a rainha amava a Inglaterra, e a rainha é respeitada pelo mundo inteiro. Não sei se você sabe, mas o nosso presidente declarou 3 dias de luta oficial no Brasil pela morte dela. Agora, apesar dela ser tudo isso, adivinha qual era o poder da rainha? Nenhum. A rainha era com todo respeito à vossa majestade, ela era um enfeite. Um enfeite. Por quê? Porque a rainha tinha o trono, mas não tinha o poder. Tinha o cetro, mas não tinha autoridade. Quando as pessoas passavam perto dela, elas se curvavam, mas ela não podia dar ordens para ninguém. A rainha não tem poder na Inglaterra. A Inglaterra, para quem não sabe, é um parlamentarismo, e quem dirige a nação é o primeiro-ministro, com o apoio dos deputados, da Câmara dos Lordes. E a rainha é simplesmente uma figura que abençoava, mas ela não tinha poder de decisão nenhum. Nenhum. Com isso eu não estou desmerecendo a Rainha Elizabeth, pelo contrário, fica o exemplo de uma mulher feminina de verdade, fica o exemplo de uma mulher que enfrentou várias lutas. Vocês não sabem as histórias que ela já viveu, passou, mas que deixou para nós um exemplo e um legado muito grande. E hoje, o que acontece é que muitos de nós temos transformado Jesus numa Rainha Elizabeth. Jesus tem o trono, mas ele não governa. Jesus tem o cetro, mas ele não é rei da gente. A gente se curva diante dele, canta músicas para ele, fala dele, mas no fim do dia, o nosso rei somos nós mesmos. O primeiro-ministro é a gente mesmo. Nós mesmos é que tomamos as decisões. Nós mesmos é que fazemos aquilo que achamos que tem que ser feito. E Jesus está muito mais parecido com essa mulher. Tem um lugar de honra, a gente se curva, vossa majestade, o Senhor é lindo, o Senhor é sublime, sem o Senhor não temos. Mas no fundo,
são os primeiros ministros que dirigem. Somos eu e você que dizemos, vou namorar. Gente, eu trabalho com adolescentes jovens, vocês entendem o que é isso? Você sabe o que é uma adolescente quando ela diz, eu vou namorar fulano? Tem que descer Jesus com os apóstolos e os profetas do Velho Testamento, ressuscitar os juízes, ressuscitar os reis, e não demove essa menina do lugar. Me lembro de um dia, o pai e a mãe trouxeram a filha. Pastor, ela está namorando um rapaz que usa droga, que não quer saber de Deus, que não sabe nada, que não quer nada. Conversa com ela. O pai da Polícia Federal e a mãe da Polícia Militar, e os dois chorando. Eu falei assim, eu queria conversar com você. Ela falou assim, você não vem falar nada comigo não, tá? Porque se eu não estou ouvindo o que esses dois aí vão falar, por que eu vou te ouvir? Eu falei, porque eu não sou panaca, igual esses dois aqui não. Você pensa antes de você falar comigo desse tom de voz. Você abaixa sua voz. Aí ela assustou. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você quer se arrebentar na vida? Vai. Mas Deus está te dando uma chance. Sai dessa agora. Olha os seus pais aqui, olha a gente falando. Aí ela ficou quieta. Aí eu continuei falando. Ela pegou e começou a chorar. Eu falei, para de chorar. Eu não emociono com suas lágrimas. Hashtag chora mais. Chora mais, tá pouco. É bom você chorar, porque você tem que chorar agora, para não chorar quando esse cara arrebentar você. No dia que ele for bonzinho, ele vai pôr um chifre em você. No dia que ele for mal, ele te mata. Aí, acabou, gente. Com muito custo, ela foi lá e terminou o namoro. O pai e a mãe chegaram perto de mim e falaram assim, nossa, você é enfático, né? Falei, um pouquinho. Eu usei o exemplo da adolescente, mas eu posso usar tantos exemplos nossos, meu. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, nós transformamos Jesus numa rainha da Inglaterra. Jesus se torna uma figura que só fica assim, passando pelas ruas de Londres, e faz um discurso por ano. Fim do ano a gente vem para a casa de Deus, veste a nossa melhor roupa, passamos o culto da virada de joelho e achamos que porque ajoelhamos de 31 para 1º, que Jesus é o nosso tudo. Será que Jesus é verdadeiramente o nosso rei? Será que nós não temos outros senhores, outros deuses? Será que nós não temos um outro Senhor? Gente, o grande concorrente de Jesus sempre somos nós mesmos. Nós sempre somos aqueles que querem tirar o lugar do Filho de Deus. Mas quando os cristãos eram jogados na arena, adivinha por que eles eram jogados lá no Coliseu em Roma? Porque uma pergunta era feita: quem é o Cúrios? Diga comigo, Cúrios. A palavra Cúrios significa César, o rei. Quem é o Cúrios? Os cristãos falavam, Jesus é. Aí os romanos davam uma chance. Não, vou dar mais uma chance de vocês dizer que o César Augusto é que é o Cúrios. Eles diziam, não, Jesus é Cúrios. Jesus é o Senhor de tudo. E eles morriam porque declaravam o senhorio e a majestade e o reinado de Cristo. Tem algum súdito do rei Jesus aqui? Sabe até quando a monarquia foi? A monarquia na Inglaterra durou desde sempre, mas de repente chegou o parlamentarismo, o primeiro-ministro. Muitas vezes nós fizemos isso, nós dizemos que damos a Deus a primazia, mas a gente cria um governo paralelo, onde nós mesmos tomamos nossas decisões, nós mesmos fazemos do nosso jeito, e a vontade de Deus não é aquela que vem em primeiro lugar. E esse texto que eu li é muito bacana. Porque esse texto fala exatamente disso. Jesus andando e uma multidão atrás dele. Eu acho que Jesus pensou assim, tem gente demais, cara. Eu estou tão feliz, gente, que antigamente, eu sou da época que você chegava numa igreja para pregar, tinha 4 carros na porta, 5. Hoje você tem que parar quarteirões de distância e vir carregando. Quem está feliz de ver Jesus salvar muita gente? Eu estou feliz. Mas será que essa multidão toda
é de discípulos? Será que essa multidão toda é de súditos? Será que todo jogador no Brasileirão que faz um gol e aponta para o alto realmente é um súdito do Rei Jesus? Será que todo pastor que prega realmente está entregando o reinado da sua vida para Deus? Será que nós, como súditos dele, somos realmente dele? Ou nós criamos um governo paralelo, onde a gente está fazendo tudo do nosso jeito, e ainda estamos reclamando por que as coisas estão dando errado? Sabe o que está escrito em Provérbios? A burrice do homem é a sua queda, mas ele se ira contra o Senhor. Em outras palavras, o ser humano faz as coisas do jeito dele e no final das contas fica com raiva de Deus. Ai, Deus, por que deu errado no meu casamento? Porque você não me quer no seu casamento. Por que deu errado a empresa? Porque você não me quer na empresa. Gente, Deus tem uma opinião para dar sobre tudo na nossa vida. Vou repetir. Deus tem uma opinião para dar sobre tudo na nossa vida. Quem é o súdito real? Quem é o discípulo real? É aquele que diz sim, Senhor. Jesus andando, uma multidão atrás, eu creio que Jesus pensou assim, tem gente demais. Ele parou e ele falou 4 coisas. E essas 4 coisas que ele falou, eu queria falar sobre elas com você antes da gente participar da ceia. Porque ele colocou uma linha no chão e ele falou, para ser meu discípulo, tem que cruzar, não pode cruzar essa linha que eu estou colocando aqui. Para você ser um súdito no meu reino, e eu ser o rei da sua vida, você tem que obedecer essas 4 coisas que eu vou te falar agora. E eu queria, se você não anotar, depois você pega a mensagem no YouTube, mas eu queria que você, a partir de hoje, entendesse isso, porque Jesus não pode mais ser uma figura decorativa na nossa vida. Quem concorda com isso? Ou ele é rei de verdade, hoje porque é burrice. Ou ele é o nosso rei de verdade, ou vamos largar ele de vez para a gente poder pecar direito. Eu vejo pessoas hoje que eles nem pecam direito, nem servem Jesus direito. Eles vêm na igreja mais ou menos, aí vai para o capeta mais ou menos, aí é mais ou menos ruim, mais ou menos com Deus, de vez em quando dá uns glória a Deus, de vez em quando fala uns palavrão, de vez em quando toma umas pingas, de vez em quando toma uma ceia do Senhor, de vez em quando quer morrer, de vez em quando quer viver, de vez em quando quer evangelizar, de vez em quando precisa ser evangelizado. Quem entende o que eu estou falando? Primeira coisa que Jesus falou sobre o verdadeiro discípulo, sobre o verdadeiro seguidor, sobre a pessoa que não faz dele uma rainha Elizabeth. Ele disse, aquele que vier a mim, eu vou ler o texto aqui de novo. Aquele que vier a mim e amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu. Imagina um candidato à presidência da república, ou um apresentador de televisão, ou alguém dizendo assim, eu não quero que vocês sejam meus seguidores, a não ser que vocês me amem mais do que todo mundo. Eu não vou te seguir então, meu amigo. Eu não vou. Jesus andando, a multidão, ele parou e falou aqui, ó, quem ama pai, mãe, filho, mulher, irmão, tio, marido, mais do que a mim, não pode. Não é que é difícil ser meu discípulo, não, é não pode. Primeira regra do verdadeiro discípulo, primeira regra para saber se Jesus é o seu rei de verdade, é amá-lo mais do que todas as pessoas. Você ama Jesus mais do que todo mundo? Mais do que você mesmo? Quando a sua vontade bate de frente com a vontade dele, a sua vontade perde, ou você insiste. Tem irmãos que falam assim comigo, assim, eu sou perseverante. Deus olha e fala assim, é teimoso. A linha que divide perseverança de teimosia é muito fininha. O súdito, ele pode ouvir igual Abraão ouviu. Imagina isso, Deus deu para Abraão, você vai ser pai. Sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus falou isso com ele? 75. Sabe quantos anos Abraão esperou o filho? 25 anos. Quem sabe você está sentado aqui, você tem menos de 25 anos de idade e está cansado de esperar em Deus. Abraão esperou 25 anos,
Nasce o moleque. Ele ficou tão feliz. Sabe que nome ele pôs do menino? Sorriso. Isaac significa gargalhada. Sorriso. Por quê? Porque ele viu o menino, ele ria de felicidade. Ele pegou a dona dele sem Viagra. Eu estou falando a verdade. O Abraão compareceu. É um milagre, sim ou não, gente? Com 100 anos. Pensar que essas pessoas estão sentadas aqui, tanta gente tão novo e não faz mais nada, né? E aí o menino com mais ou menos 8 anos de idade, sabe o que Deus fala para ele? Me entrega o sorriso. O que você faria se Deus pedisse a sua gargalhada? Abraão não pensou 2 vezes. Pegou a lenha, pegou a faca, pegou o menino. Depois a gente não entende porque o cara é o pai da fé. Eu vou entregar meu sorriso para Deus. Amarrou o moleque, foi subir no monte. O menino olhou e falou: pai, tem tudo aqui, menos o bicho que a gente vai matar. Abraão falou: calma, bicho. Chegou lá, pediu o menino para ajudar ele a montar tudo. Amarrou o menino, pegou a faca. Na hora que ele levantou a faca, Deus gritou lá do céu e falou: para! Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Aí, aparece um carneiro lá do nada. Abraão pega aquele carneiro e mata no lugar do filho. E no futuro, o próprio Deus fez a mesma coisa, porque enviou o filho dele para morrer, assim como Isaac foi enviado para Abraão para morrer. Você teria essa coragem? Amar Jesus mais do que todo mundo. 2 pessoas chegaram perto de mim e me contaram uma história. Eles me deram os nomes. Eles foram num casamento, escuta essa história. Eles foram a um casamento, onde quando chegaram lá no casamento, aquela história, né? A noiva vem, o noivo vai, encontra ela no meio. Aí ali no meio eles ficaram conversando. O pai entregando a noiva, aquela coisa. E aí a noiva fechou a cara e veio para o altar. Quando chegou no altar: fulano, você recebe fulana como sua legítima esposa para coisá-la, negociá-la e amá-la? Sim. Fulana, você aceita o fulano como seu legítimo esposo, na saúde, na doença? Ela pegou o buquê, pegou o microfone com a mão esquerda, pegou o buquê com a mão direita, pôs na cara dele e falou assim: gente, na hora que eu entrei aqui dentro da igreja, sabe o que esse homem me falou? Pisa bem gostoso aqui dentro da igreja, porque é a última vez que eu estou deixando você entrar dentro de uma igreja evangélica. Eu vim com você em alguns cultos, mas eu não quero que a gente volte em igreja. Você está me escutando? Sem igreja. Quem você pensa que você é para entrar na frente do meu relacionamento com o meu Jesus? Ela falou no microfone. Eu quero que você saiba que você não é mais importante do que Ele. Meu relacionamento com Ele é antigo. Ele me livrou da depressão, me livrou da morte. Começou a falar: eu não quero saber de você, porque eu vou continuar amando a casa de Deus e vir na casa de Deus. Largou o buquê, foi embora. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas ficaram contra ela. O pastor ficou, os pais dela ficaram, todo mundo, porque achar um homem hoje, gente, até os homens estão querendo homem. Mulheres, coitadas, têm que disputar uma com as outras e com o homem também. Aí, não, o casamento vai ser adiado. Ela falou: não vai ser adiado. Eu não quero ele mais, nunca mais. Ela se lembrou dessa palavra: quem amar pai, mãe, mulher. Gente, se pai, mãe, filho, que dirá marido? Marido, você não tem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho, mas ex-marido tem, sim ou não? Não, por favor, você vai vazando. Vai saindo de 10 em 10 em nome de Jesus. Ei,
Quem sabe você está aqui hoje, mas no dia que você apaixonar, você vai criar um altar, pegar essa pessoa, colocar ela lá em cima e vai se curvar. Eu conheço uma jovem que ela foi para a faculdade e ela se curvou diante do saber. Sabe o que ela fez? Abandonou as coisas de Jesus, porque agora ela era uma pessoa inteligente, uma pessoa acadêmica, que agora ela sabe o que ela falou para mim? Em pouco tempo de faculdade, eu não acredito mais em Adão e Eva. Falei, bem que eu vi que você veio do macaco, bem que eu vi. Você veio do macaco, você comprova. Ela ficou com raiva de mim. Eu comecei a falar com ela assim, sabe o que eu disse para ela, gente? Será que eu sou um pastor tão vagabundo assim, que eu não consegui vencer os seus professores nem um período de faculdade? Será que você, em tão pouco tempo dentro de uma sala de aula, já foi enganada? Não, porque o meu professor de filosofia falou, meu professor de história falou. E o que o seu Jesus falou? Escuta o que eu vou falar aqui para você. Recoloque sua ordem de prioridade de pessoas na sua vida novamente. Se tem alguém hoje na sua história, por mais linda que seja, por mais santa que seja, que tem um lugar antes de Jesus, não cometa mais esse erro. Como que você sabe que Jesus é o seu Senhor absoluto? Deixando os outros para lá, de vez em quando, para ficar com Ele. Eu gosto de orar todo dia, gente. Todo dia eu fecho meu quarto de oração, eu vou para lá. Sabe por quê? Eu já falei aqui, os outros querem um Lucinho abençoado, mas ninguém quer me dar tempo para eu ser abençoado. Aí o telefone toca, o WhatsApp toca, chega mensagem. Eu falo, deixa para lá. Eu preciso estar com Jesus. Isso é o mais importante. Você ama Cristo? Quais são as suas reações físicas quando você pensa nele? Sua mão fica suada? Sua barriga dá aquele, parecendo borboleta dentro? Seus olhos enchem de lágrima? Ou você fala de Jesus igual está falando do TikTok? É legal. Uhum. Ah, Jesus, pernil, né? Ah, legal, Natal. Não, nessa noite, Jesus não é a rainha da Inglaterra da nossa vida. Ou Ele é o Senhor, ou Ele não é nada. E a primeira coisa que Ele coloca para mim e para você, nós temos que amá-lo mais do que a todas as pessoas. Mais do que todas as pessoas. Mais do que todas as pessoas. Todas. Essa é a primeira regra para seguirmos a Cristo. A segunda regra, ele diz aí no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz. A gente pensa, né, já que Jesus carregou uma cruz, não tem cruz para a gente mais. Tem sim, Senhor. Tudo que o nosso mestre fez, nós como discípulos vamos fazer também. Jesus é um protótipo, gente. Jesus é um arquétipo. Jesus é um modelo. Tudo que você vê aconteceu com Jesus, acontece conosco. Só que Ele fez primeiro para a gente entender que tinha como dar conta. Tinha como dar conta. Então Jesus carregou uma cruz. Eu e você também temos uma cruz para carregar. Não pode ser discípulo sem cruz. O que é cruz, gente? É aguentar as pressões, aguentar as lutas da vida, aguentar as tentações, sem negociar os princípios da fé cristã. É não negar Jesus por nada. E é difícil, tá? Esses dias eu conversava com uma jovem que falou, Lucinho, eu não estou aguentando mais minha sala de aula, eu sou zombada, eu sou criticada, eu sou chamado de todos os nomes, e olha que nem porque eu falo de política não, é mesmo porque eu creio na Bíblia. A Bíblia é o meu livro, Jesus é o meu Senhor, e levar o senhorio de Cristo para dentro da minha sala de faculdade está me custando um alto preço. Minha esposa formou em psicologia, eu perdi a conta de quantas vezes a Paty chegou em casa chorando, dizendo, Lucinho, hoje a aula foi quase impossível. Por quê? Porque a gente quer ser crente na sala de aula, mas tudo é zombaria com o nome de Jesus. Ah, esses pastores ladrões. Ah, igreja é tudo para arrancar dinheiro dos outros. E não para. Você sabe o que é carregar a cruz? Aguentar tudo isso. É você, quando acabar o culto aqui, você vai chegar em casa, você vai pegar o repeteco lá do almoço. Sim ou não?
Você joga no micro-ondas, esquenta, 30 segundos, você pega, come, e aí você vai ver uma TV de boa. Aí não tem ninguém, porque já está todo mundo dormindo. De repente começa uma cena lá. Ai. Aí você fala, gente, o pecado está indo muito longe. Ao invés de você pegar o controle remoto e mudar, você fala, olha isso, gente, que pecado. Meu Deus. Isso é negar Jesus. Negar Jesus não é subir num trio elétrico e falar assim, eu nego Jesus, é o homem da pamonha aí negando Jesus, é o homem da pamonha. Não. Negar Jesus é nas pequenas coisas da vida, você arregar. Existe um preço para o cristão pagar. Você quer ser súdito do Rei Jesus? Você vai ser perseguido, você vai ser zombado, eles vão te chamar de nomes. Aguenta! Eu não me lembro nos últimos tempos de eu ter ficado sem processos. Processo mesmo. Eu estou agora com um processo, vocês têm que orar por mim. Posso pegar aí de 2 a 5 anos de prisão, olha que bacana. Adivinha por quê? Cada um sermão. Sermão. Ok? Não, pastor, sim, sério. Sério. Você acha que eu vou deixar de pregar o que eu tenho que pregar? Porque alguém foi lá, ai, vamos, não vou deixar de... Irmão, eu já falei aqui, vou falar de novo. As irmãs que sabem cozinhar, prepara, porque vocês vão levar comida para nós na prisão. Mas nós não vamos ficar sem falar as verdades desse livro e anunciar o amor de Jesus de jeito nenhum. Não podemos largar nossa cruz. Não podemos de jeito nenhum abandonar nossa fé quando as coisas pioram. Nós temos que aguentar durante a doença, durante a falta de dinheiro, durante a zombaria. Quando os parentes disserem, e o seu Jesus, hein? Cadê seu Jesus? Você fala, ele continua no trono. Não, mas e essa pitimba que você está vivendo? É porque agora ele me explicou que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Eu estou passando. Mas logo ali na frente tem uma esquina, que eu vou virar na esquina da bênção e vou entrar na avenida da vitória. Carregue a sua cruz. Não largue sua cruz. Sustente aquilo que você é. Não deixe ninguém roubar de você aquilo que Jesus te fez para ser. Vá, seja persistente até o fim. Diga para o irmão do lado, não larga essa cruz não. Terceira coisa que Jesus falou, que o verdadeiro súdito dele, o verdadeiro discípulo faz. Terceira coisa que Jesus falou para aquela multidão, e aquele que não me segue, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa então, que Jesus falou, é amar a Ele mais do que todos. Segunda coisa, carregar a cruz. Terceira coisa, segui-lo. O que significa segui-lo? É viver o modelo de Cristo de vida. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver um mini Cristo. Ah, pastor, isso é um exagero. A palavra cristão significa isso. Cristão significa o pequeno Cristo. As pessoas quando olharem... Você sabe por que muita gente não está na igreja convertida, gente? Porque os crentes que rodeiam essa pessoa dão mau testemunho. A Bíblia que mais será lida pelos não cristãos é a vida dos cristãos. Não cristão não vai ler Bíblia não. Eles vão olhar a nossa vida e eles vão dizer, eu quero Jesus ou não quero Jesus, mediante a vida dos seguidores de Jesus. O que significa isso? Basicamente uma coisa, você tem que ser uma pessoa que em toda a situação da vida você pergunta assim, no meu lugar agora o que Jesus faria? O que Jesus faria? Uma pessoa te ofendeu, te xingou, te processou, te maltratou, o que você faria? Como você agiria? Você tem que agir como Jesus agiria. Deus nos chama para viver uma vida como Ele viveu. Ah, mas isso é impossível, pastor. Não,
Gente, é impossível viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Mas com o poder do Espírito Santo, você pode perdoar o imperdoável. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Você pode agir como Jesus em todas as situações. Ai, pastor, você está pregando uma coisa surreal, fora do... Não, não. O nosso pastor fala, é possível viver um dia sem pecar. É possível viver uma semana sem pecar. É possível viver um mês sem pecar. Por que a gente não pode viver como Jesus? Eu creio que nós podemos seguir Jesus cada vez melhor e mais de perto. Você crê nisso? Como é que a gente faz então? Tenta descobrir qual é a opinião de Jesus sobre cada coisa. Tem opiniões dele que estão na Bíblia, tem opiniões que não estão na Bíblia. Por exemplo, qual faculdade você vai fazer? Isso não está na Bíblia, você não vai achar lá em Jeremias. Ah, Elizabeth, faça a faculdade de nutrição. Não vai ter isso lá. Mas você busca Jesus, ora, e Ele vai te mostrar, e aí você vai obedecer aquilo que Ele quer que você faça. Ele está dizendo para a gente hoje, faça como eu fiz. Traga Jesus para os mínimos detalhes da sua vida. Não deixa Jesus se perder nessa sua caminhada. Uma jovem chegou perto de mim e falou, pastor, eu estou namorando o cara mais bonito da igreja. Eu falei, eu sei. Ela falou assim, você não sabe da pior. Eu falei, o quê? Eu orei a Jesus, Jesus falou comigo para eu terminar. Porque eu tenho 2 empresas, eu já tenho uma faculdade, estou fazendo a segunda, e esse cara tem a mesma idade que eu, ele acorda 11 horas da manhã, sai sem camisa no bairro, mostrando os músculos dele, aí ele vai jogar online com os colegas, ele vive de nada, ele sonha nada, ele faz nada, e eu já sou empreendedora, já sou uma businesswoman, eu já estou cheia de ideia, eu já estou sonhando com 1 milhão de coisas, e ele é só bonito. Eu falei, o que Jesus te falou para fazer? Ele falou assim, para terminar. Eu falei, você sabe que você vai falar terminar, e vai ter uma fila de mulher na frente dele na hora que você terminar, você sabe disso, né? Que a maioria não está importando se ele é um vagabundo. Elas querem uma boca carnuda. Ela falou, eu sei, pastor. A pergunta é, você vai ser essa burra que vai cair nessa pegadinha ou vai ser outra? Ela falou, vai ser outra, eu vou terminar. Ela terminou, e ela terminou, gente, porque isso inferniza a minha vida. Eu oro para que as pessoas mais bonitas casem logo, porque homem muito bonito, mulher muito bonita, fica aquele mar de gente orando para casar com uma pessoa, aí quando ela casa é aquele sossego para o pastor, quem entende? Então eu estou orando para isso, para um bocado de vocês ir casando e vai dando passo para o pastor. Receba essa bênção do casamento aí na sua vida, em nome de Jesus, para você casar, ficar quietinho com seu marido, com o mozão, com sua mulher. Mas você teria coragem de agir como Jesus? Ela pensou assim, Jesus no meu lugar não namoraria esse cara. Jesus no meu lugar não daria essa resposta. Jesus no meu lugar não ficaria esse tempo todo na Netflix. Jesus no meu lugar não deixaria essa vasilha aqui para o outro lavar. Ele lavaria. Tem vasilha te esperando lá em casa. Cutuca a pessoa do lado e fala, tem vasilha lá te esperando. É do almoço ainda. Está criando raiz lá. Quarta e última coisa para quem quer ser discípulo real de Jesus, ele diz assim, da mesma forma qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vocês conseguem entender o que eu estou pregando aqui nessa noite, gente? Jesus simplesmente olhou para a multidão, pôs a mão na cintura e falou assim, vocês têm que morrer. Porque se você tem que amar a mim mais do que todo mundo, tem que carregar uma cruz, tem que seguir o meu exemplo, e tem que renunciar a tudo. Muita gente fala, né? Abro mão dos meus sonhos,
abro mão. Logo depois fala, restitui, eu quero de volta o que eu te dei. Ah não, pastor, mas o meu sonho é um sonho ministerial. Eu entendi, amor. E é esse sonho ministerial que ele está mandando você abandonar e entregar para ele. Não, mas é porque eu tenho um sonho de ganhar as nações. É isso também. Não, mas é porque o meu sonho é um sonho espiritual. Eu sei, amor. Ele também está te dizendo para entregar tudo. O Isaac, gente, era filho da promessa. O menino nasceu, foi debaixo de uma promessa e de uma oração. E mesmo assim, Deus queria a vida do Isaac. Você está disposto a entregar tudo? A minha mulher sabe, ela está sentada aqui, eu não estou pregando. Fala assim comigo, Lucinho, qual é o seu sonho? Não tem. Não, com relação aos seus filhos, é Jesus cuidar dessas meninas lá. Não é meu, é filho de Deus. Eu só não posso atrapalhar Jesus na vida dos meus filhos. Não, mas o que você sonha assim? Eu não sonho, eu não tenho. Eu entreguei os sonhos todos para Ele. Não é que você não pode ter objetivos na vida, mas você não pode mais suspirar por coisas que Deus não quer que você coloque em primeiro lugar. Ai, se eu não tiver tal coisa, ai, se eu não alcançar tal dinheiro, ah, se eu não... Não, Jesus está dizendo aqui, quem não renunciar a tudo, gente, a rainha Elizabeth, você podia ser súdito dela sem renunciar a nada. Você simplesmente faz isso. Acabou, passou a rainha Elizabeth. Igual o Mr. Bean no filme. Quem já viu o Mr. Bean? Muito bom, né? O Mr. Bean agarra o Fisclé. Quem não viu está sofrendo. Por isso que você está sofrendo, que você não viu. Aí, ó, tem alguém que viu 2 vezes. Ei! Deus está dizendo para mim e para você, você quer que eu seja o seu rei? Eu exijo sua renúncia. Renuncia tudo. Abre mão de tudo. Me entrega tudo. Aí Deus vai doer. É para doer mesmo. Porque Ele renunciou a tudo que Ele tinha e deixou tudo lá no céu. Desceu da sua glória e se fez homem. E na forma de homem, renunciou a tudo que Ele tinha. E morreu como um marginal numa cruz. Por mim e por você. Nessa noite, Jesus não pode ser tratado como a rainha da Inglaterra, que tinha um trono, mas não mandava, tinha um cetro, mas não tinha poder, tinha súditos, mas não podia dar uma ordem para nenhum. Não, Jesus é o nosso Senhor. A resposta para a pergunta do sermão é: Cristo é o nosso verdadeiro Rei. Quem aqui quer que Jesus seja o seu verdadeiro Rei? Então, só para gravar bem, 4 coisas que Ele exige então de você. Primeiro, ame a Ele mais do que todo mundo. Segundo, carregue a sua cruz. Terceiro, siga-o o modelo dele. Faça o que Ele faria. E quarto e último, renuncie a tudo. A tudo. Entrega tudo nas mãos dele. Sabe o que Deus faz, gente? Eu vou contar para vocês aqui um segredo sobre Deus. Vamos fazer de conta que Ele não está ouvindo. Deus, Ele tem uma mania. Ele quer ver onde está o nosso coração. Se você pega seus sonhos e entrega para Deus, geralmente Ele pega esse sonho e devolve ele para você. Quem entendeu o que eu falei? Isaac voltou para Abraão, sim ou não? Voltou. Mas houve uma entrega de Abraão, sim ou não? Nessa noite aqui, Deus não está querendo sabotar a vida de ninguém. Deus não está querendo entristecer a história de ninguém. Mas Ele quer saber se Ele é rei ou se Ele é só uma estátua de Natal, uma árvore de Natal de decoração na sua vida, que você fica falando dele, usa o nome dele em camiseta e fica se curvando diante dele, mas Ele não tem poder de voz ativa na sua vida. Nós queremos que Jesus reine.